Chegamos quase ao final. Quantos nomes você aprendeu? Quantas experiências você está tendo com Deus? Eu espero que muitas, porque não tem como a vida ficar a mesma quando nós passamos a conhecer os nomes de Deus e realmente a passar a invocar os nomes de Deus. Lembra o que ele disse: eu coloco a salvo aquele que conhece e entende o meu nome. E um dos nomes de Deus que nós vamos ver nesse bloco de aulas é Jeová Tsidkenu. Um pouco mais complicado de falar, mas não é. Quando você começar a se acostumar com o som, você vai ver Jeová Tsidkenu, o Deus que é a nossa justiça. Puxa, quando a gente fala no Deus que é a nossa justiça, nós precisamos começar a ler em Isaías 59. Quando a gente fala de guerra espiritual, a gente logo lembra a armadura do Espírito. E quando a gente lembra da armadura do Espírito, a gente lembra de Efésios capítulo 6. E tá certo você pensar nisso. Mas quem falou de Efésios capítulo 6 foi Paulo. E por que Paulo falou? Porque Paulo teve uma revelação. Como ele teve uma revelação sobre guerra espiritual? Porque lembra que ele foi arrebatado e com certeza Deus mostrou, Deus falou sobre esse assunto. Mas a primeira vez que foi falado sobre a armadura não foi em Efésios 6. Foi para o profeta Isaías, quando ele teve uma visão de que o mundo precisava de justiça. E ali ele teve uma visão que alguém se vestiria de justiça e se vestiria com a armadura. E aqui está escrito em Isaías 59, veja a armadura, como você está falando sobre a armadura. Isaías 59, versículo 16. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, pois vestiu-se de justiça como de uma couraça. Percebe agora a armadura. Pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança. Cobriu-se de zelo como de um manto, conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários, recompensa aos seus inimigos, as ilhas dará a ele a sua recompensa. Então aqui está falando que Jesus se vestiu com a armadura. E a armadura, ele fala aqui da couraça, ele fala aqui do capacete, e aqui está falando, como você acabou de ler, pois vestiu-se de justiça. Ele é a nossa justiça. Eu quero ler um outro texto com você, que é daqui que sai o nome de Jeová, a nossa justiça. Está escrito em Jeremias 23, versículo 7, porquanto eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor que fez subir e que trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Voltando ao versículo 6, nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome. Olha aqui, presta atenção. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. É aqui que o nome, o Senhor, a nossa justiça, Jeová Tsidkenu, o Senhor que levou, como está escrito, que leva Judá à salvação e a Israel a habitar em segurança. Aqui o Senhor está falando da justiça que ele fez à nação de Israel. É só você olhar toda a história, toda a trajetória da nação, quantos impérios se levantaram, quantos impérios que se levantaram contra Israel, e tantos quantos se levantaram, tantos quantos foram destruídos pelo Senhor, que é a justiça da nação de Israel. Não só na trajetória do Antigo Testamento, mas nós vemos no Novo Testamento, até os nossos dias, como o Senhor se levanta, o Senhor que é a justiça da nação de Israel, como ele se levanta para colocar aquela nação a salvo, em lugar seguro. Eu tenho um aplicativo que ele se chama Red Alert, e
esse Red Alert, ele sempre vai dar um sonido quando um míssil é lançado contra Israel. Tem momentos em que ali, por causa da faixa de Gaza, em que durante a noite centenas de mísseis são lançados, mas quando você vai ver o noticiário, alguns nem noticiam, mas quando alguns poucos noticiam, mostra que nada aconteceu com Israel, não só porque Deus deu algo que é o escudo que eles têm, sabe, o sistema de segurança que destrói os mísseis antes mesmo, o Iron Dome, que é justamente que destrói os mísseis ainda no ar, mas principalmente por causa da proteção de Deus, a justiça de Israel. Por que eu estou falando da nação? Deus faz isso com a nação de Israel e Deus faz isso com você, que é Israel espiritual. Sabe, quando está escrito em Isaías 61 que no lugar da vergonha dupla honra, é isso que o Senhor está dizendo, não desanima, eu sou a justiça da sua vida, não importa a injustiça que você está vivendo, clama o meu nome, invoca o meu nome, o Senhor é a justiça, porque eu vou fazer o mesmo que você acabou de ler em Jeremias 23, eu vou te colocar a salvo, eu vou te colocar num lugar seguro e você vai ter paz e vai ter restituição, porque eu sou a sua justiça. A justiça de Deus, às vezes a gente quer que chegue na hora que a gente quer, mas é Ele é soberano, Ele que sabe a hora certa, mas Ele é infalível, Ele é o Deus que é a nossa justiça, Ele é o Deus Jeová Sabaô, o Deus da guerra, e Jeová Tsequenu, o Deus da nossa justiça. Ele mesmo diz em Lucas capítulo 18, quando ele fala sobre a parábola da viúva que pediu justiça a um juiz iníquo e o juiz, pela importunação da viúva, ele respondeu ao pedido da viúva, ele diz, se o juiz iníquo, ele atendeu ao clamor da viúva, quanto mais o pai vai ouvir o clamor e fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite. Então, que você saiba que Jeová, a tua justiça, que Jeová Tsequenu, quando você clama, Ele faz a justiça na sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos aprender também um outro nome que é Maor. Maor, para isso eu gostaria que você abrisse comigo em João, capítulo 1, para você ler comigo, porque Maor é o doador de luz. Quando a gente fala de luz, nós não estamos falando simplesmente de uma luz, a luz elétrica. Nós estamos falando o que está escrito em João, capítulo 1. Aqui está escrito em João 1, versículo 4, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vou repetir. A luz estava nele, em Jesus. E a vida era a luz dos homens. A vida é a luz. De Cristo sai toda glória, toda luz. A luz que dissipa as trevas. Então é uma luz que carrega um poder, que é a própria vida do Senhor. E quando nós falamos de luz, nós estamos falando também do sangue de Jesus. Porque o sangue é vida. E o sangue carrega poder, porque é a vida de Cristo que foi derramada e a sua vida é luz. Para você entender melhor, quando a gente vai em Gênesis capítulo 15, existe um momento que Deus pediu que Abraão entrasse em aliança com ele. E ali, quando Abraão entrou em aliança com o Senhor, ele pegou animais, cortou na metade e o sangue, claro, quando corta o animal na metade, muito sangue ali jorrou. E naquele momento em que Abraão estava entrando em aliança com Deus, porque Deus é um Deus de aliança, é claro que o inimigo queria interromper, porque ele sabe que aliança implica em promessas e que implica em compromissos e em poder, em manifestação de Deus, porque as pessoas vão se tornar amigos de aliança. Eu vou explicar melhor sobre o que é ser amigo de aliança. Mas neste momento está relatado em Gênesis capítulo 15
que Abraão começou o local, primeiro veio um ataque, aves de rapina vieram sobre aquele local, e Abraão espantou aquelas aves de rapina com um pedaço de pau. Mas depois veio um segundo nível de ataque, vieram densas trevas, e quando as densas trevas chegaram, Abraão não conseguiu resistir. Abraão resistiu ao primeiro nível de ataque, que foram as aves, mas ao segundo nível de ataque, que foram as densas trevas, Abraão ele caiu, sucumbiu no sono. E neste momento veio um socorro do céu, porque Abraão estava em aliança, estava fazendo uma aliança com o Deus, o Maor, o Deus da luz. Ali está escrito que uma coluna de nuvem e de fogo veio e começou a andar por aquele local. E ali as trevas foram dissipadas. Abraão não conseguiu dissipar as trevas, mas as trevas foram dissipadas pela coluna de nuvem de fogo. E nós sabemos que é Jesus. A coluna de nuvem de fogo é Jesus, era a presença de Jesus, era o próprio Senhor Jesus andando e entrando em aliança com Abraão. Aquilo que Abraão não podia fazer, ele faria por Abraão. O nível de ataque que estava vindo sobre a vida de Abraão, se não fosse o sangue da aliança, se não fosse essa aliança, Abraão sucumbiria a esse nível de ataque. Então o Senhor já estava mostrando o que Jesus faria quando entraria em aliança conosco a partir do momento em que o seu sangue foi derramado. Para ilustrar melhor o poder de uma aliança e o que a vida de Cristo, Maor, a luz que dissipa as trevas, eu gostaria de falar com a ilustração de um episódio verdadeiro. Muitos anos atrás, eu admiro muito a pastora Valnice Milhomes, e eu a ouvi falar sobre um relato que eu também já tinha lido sobre um explorador chamado Livingstone, e ele era um explorador. E ele ficou sabendo que Stanley, um missionário, ele tinha ido para a África e ele estava sumido. E as pessoas estavam muito preocupadas porque ele estava sumido, e de repente ele falou: eu vou fazer uma expedição em busca desse missionário. Ele era bem aventureiro, e então ele foi financiado por um jornal em busca deste missionário. O jornal estava interessado por causa da notícia, caso o missionário fosse encontrado. E quando ele entrou na região da África, porque o missionário foi para trabalhar evangelizar tribos indígenas, ele foi todo equipado numa exploração, numa expedição, e o seu tradutor, para aqueles dialetos daquela região, era um nativo que tinha estudado na Inglaterra, então falava perfeitamente o inglês. E logo no início da expedição, eles se depararam com uma tribo muito violenta, e o chefe dessa tribo não queria permitir que eles continuassem a viagem. O tradutor aconselhou Livingstone e disse: é melhor você entrar em aliança com ele, aí você vai poder prosseguir a expedição. Ele falou: mas o que é entrar em aliança? Bom, vocês vão ter que cortar a palma da mão e derramar sangue, vai misturar o sangue de vocês numa bebida, vocês vão beber, e depois vai ser colocada uma cinza sobre o corte para que fique a cicatriz, e também ele vai pedir um presente, haverá uma troca de presente, é simples, e depois você vai continuar a tua jornada, você vai se tornar respeitado porque você entrou em aliança com este homem poderoso, com este chefe poderoso. E ele falou: bom, eu não tenho nada a perder, eu vou fazer isso, a despeito de não sentir vontade de beber sangue, eu vou fazer isso. E ali naquele momento ele entrou em aliança, foi feita a primeira parte do ritual, que era o corte, a bebida, e quando chegou na hora da troca de presentes, o chefe, ele tinha uma cabra, porque ele tinha um problema de úlcera, então ele bebia o leite da cabra. E o que ele pediu como troca de presente, ele pediu a cabra. E aí ele falou para o tradutor: mas se eu der a minha cabra, eu vou estar dando a minha saúde, porque eu preciso me alimentar com este leite por causa do problema que eu tenho. Ele falou assim: olha,
é melhor você dar, você vai sair ganhando, é melhor você dar, entrega aquilo que para você é mais importante, mas pede para ele a lança, seja também, peça algo pontual. E tá bom, Livingstone resolveu confiar, ele fez essa troca, ele deu a cabra e ele recebeu a lança. E ele, quando ele pegou a lança, ele falou, poxa, isso aqui não vai ser muito útil não, porque o que eu vou fazer com essa lança? Eu precisava, de verdade, era do leite, não de uma lança, eu nem sei usar essa lança. Mas ele continuou. E conforme ele avançava, quando ele passava por uma tribo e ele mostrava a cicatriz, ele era respeitado. E quando as pessoas viam a lança, ele era mais respeitado ainda. Ele era respeitado pela cicatriz, porque ele era amigo de aliança de alguém. Mas quando viam a lança, sabiam que ele era amigo de aliança de alguém muito poderoso, de alguém muito importante. Todos identificavam aquela lança como aquele chefe poderoso daquela tribo. Então, por onde ele passava, ele fez novas alianças. E no final da expedição, resumindo a história, ele achou o missionário, mas no final da expedição, diz os relatos de que ele já tinha 50 marcas de aliança, e quando ele mostrava todas as suas marcas de aliança diante de tribos, eles ficavam temendo, porque por detrás daquela marca tinha tribos. Então, se eles tocassem naquele homem, eles estariam, na verdade, mexendo com 40 tribos, com 50 tribos. Então ninguém ousava mexer naquele homem, tocar naquele homem, por causa da aliança que ele tinha. E agora eu quero trazer isso para nós, para Jesus, o que Jesus fez por nós. Ele tem orgulho de carregar as marcas de uma aliança. Quando ele ressuscitou, ele mostrou que ele carrega as marcas de uma aliança, aliança de amor. Agora, nós também temos a marca de Cristo em nós, como diz a palavra. Quando o inimigo nos vê e quando ele sabe que nós entendemos o que é uma aliança de sangue, quando você ora e você levanta a tua mão, ele vê a marca da aliança na sua vida, e ele sabe que ele não está mexendo só com você, ele está mexendo com o exército dos céus, ele está mexendo com o próprio Deus vivo, com quem você tem aliança. Por isso é que Maor, o Deus que derramou a sua vida, e a sua vida que é a luz, que é poder explosivo, dissipa todas as trevas. Que poder há no nome Maor, o Deus da luz, o doador da luz, que deu a sua própria vida e entrou em aliança conosco. Nós andamos até aqui conhecendo os nomes de Deus, porque aquele que conhece e entende os nomes de Deus, o Senhor, quando invoca o Senhor, coloca a salvo. É isso que você aprendeu durante toda essa trajetória. Eu tinha que guardar, por último, um nome muito especial. Um nome que por muito tempo foi segredo. Na eternidade houve uma conversa entre Deus Pai e Deus Filho, e esse nome foi proferido. E Deus foi preparando durante toda a história da humanidade, durante 4.000 anos de história, de Adão até Jesus, Deus foi preparando os homens, se revelando através dos seus nomes, como você viu comigo. Começando desde Gênesis até Jesus, nós vemos que muitos homens tiveram experiência com os nomes de Deus, que era simplesmente para entenderem tudo que estava em um único nome. Você fala, mas quando eu falo esse único nome, não é a mesma coisa que falar todos os nomes? Não, porque quando você invoca os nomes de Deus, você mostra que você está entendendo o porquê você conhece o poder do nome de Jesus. Nós já ouvimos muito falar, nós já pregamos, cantamos sobre o poder do nome de Jesus. Mas hoje eu quero que você não pregue, não cante, que você entenda o poder do nome de Jesus. Então, como eu estava dizendo, durante toda a história da humanidade até Jesus, este nome, o Senhor foi preparando o ambiente para que ele fosse revelado. E quando nós chegamos em Mateus capítulo 1, Isaías recebeu essa revelação, mas ele não tinha recebido ainda exatamente o nome. Mas quando nós chegamos em Mateus capítulo 1, um homem chamado José, quando o noivo de Maria,
quando ele quis abandonar Maria, quando soube da gravidez de Maria, e quando ele dormiu, ele teve um sonho. E a revelação foi dada em sonho para ele. Nós vamos ler a revelação que ele teve em sonho, José. E está escrito no versículo 19 de Mateus capítulo 1, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, falando a respeito de Maria, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é o Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aqui nós vemos a revelação do nome Yeshua. Yeshua, Jesus. A palavra Yeshua quer dizer salvação. Quando o anjo falou para José em sonho, que ali foi o momento em que a revelação do nome de Jesus foi dado. Olha, ele vai se chamar Jesus, Yeshua, que significa salvação. Esse é o nome que foi escolhido. Esse é o nome que é o nome sobre todo nome. E quando nós falamos sobre Yeshua e quando nós falamos sobre salvação, nós estamos voltando a falar do Deus que é o Redentor. Lembra? Gaal, eu bem sei que o meu Redentor vive, a visão que Jó teve ali, que já anunciava o nome de Jesus. O nome de Jesus, por que o nome de Jesus, ele é poderoso? É um nome, e por que quando nós usamos o nome de Jesus, o poder é liberado através do seu nome? Porque nesse tempo, no tempo de Jesus e no tempo também do Antigo Testamento, não tinha cartão de crédito, não tinha cheque. O que tinha era o anel ou coisas que delegassem o poder. O que tinha era o anel do rei. E o anel do rei, por exemplo, o anel de pessoas poderosas era muito importante. E esse anel era simplesmente o carimbo da época. Quando havia um decreto, quando havia alguma coisa, o rei, ele ali colocava tinta no seu anel e ali ele selava, ou selava com tinta, ou selava com barro, mas ele selava, e aquilo que era selado com o nome do rei, como está escrito no livro de Esther, quando depois do jejum de Esther, e houve um decreto anulando todo o decreto de destruição de Mardoqueu ou Mordecai. Ali o anel, está escrito que aquilo que foi selado com o anel do rei não poderia ser revogado. Por isso eu digo que você é o anel de selar do Senhor aqui na terra. Quando você diz o nome de Jesus, o anel de selar está sendo colocado sobre decretos, e esses decretos com a assinatura de Deus, porque você tem uma procuração divina para usar o nome de Jesus, então esses decretos não podem ser revogados. Eu quero ler com você, para você entender o que está em Ageu, capítulo 2, para você entender o poder do nome de Jesus. O Senhor começou a falar em Ageu, é uma situação de guerra. O Senhor usa o seu nome, Jeová Sabaoth, Senhor dos Exércitos, o tempo todo. E aqui eu vou ler com você, só para você entender, em Ageu 2, no versículo 4, ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, sê forte, Josué, filho de Zosadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Você vê que a reconstrução do templo implicava em guerra.
Obedecer a ordem de Deus aqui, num mundo que jaz no maligno, implica em guerra. Nós vamos estar sempre em guerra. Por isso que é tão necessário nós estarmos em sintonia com o céu, porque nós vamos estar sempre para implantar o reino, nós vamos estar em guerra. E o Senhor continua falando, usando o seu nome, Jeová Sabaoth, o Deus da guerra. E ele diz aqui no versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, porque implica em guerra para que sejam liberados recursos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth, porque para que haja paz, tem que finalizar a guerra. Então o Senhor estava dizendo, para que haja glória sobre a minha igreja, haverá guerra, oposição. Para que haja recursos, haverá guerra. E ele agora, indo para o anel de selar, quando ele fala com Zorobabel, no versículo 23, ainda do mesmo capítulo de Ageu 2, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei, o Senhor está falando, para Zorobabel, e eu te farei um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero que você saiba que Yeshua, o Senhor Jesus, que é a nossa salvação, ele deu aqui para nós, aqui na terra, ele está falando da mesma forma, olha, eu sou a sua salvação, e quando você usar o meu nome aqui na terra, porque aquilo que você ligar na terra é ligado no céu, aquilo que você desligar é desligado também, assim como será desligado no céu. Eu digo que você aqui na terra é o meu anel de selar, você usa o meu nome, e eu confirmo com sinais, com prodígios, com maravilhas, como está escrito em Marcos capítulo 16. Quando nós usamos o nome de Jesus, nós estamos sendo o anel de selar do Senhor aqui na terra. Esse é um nome que está sobre todo nome. Diante desse nome, todo joelho se dobra, no céu, na terra e debaixo da terra. Diante do nome de Jesus, todo o poder foi delegado a ele, e ele nos delegou autoridade para sermos seu anel de selar e usarmos o seu nome para que portas sejam abertas, para que cadeias sejam quebradas, para que pessoas sejam libertas, para que doentes sejam curados, para que o poder de Deus seja liberado diante do poder do nome de Jesus. Quando você lê o livro de Atos, uma trajetória de 30 anos de poder da igreja primitiva, nós vemos como esses discípulos que eram discípulos e se tornaram apóstolos, como eles sabem o poder do nome de Jesus. Quando a gente vê Pedro diante de uma impossibilidade, de um paralítico diante da porta de Formosa, músculos que já estavam atrofiados, uma impossibilidade para a medicina, e ainda mais a medicina da época, não estou falando se já é uma impossibilidade para a medicina do século XXI, imagina a medicina de 2000 anos atrás. Mas diante dessa impossibilidade, Pedro não titubeou, porque ele conhecia o poder do nome de Jesus. Ele disse, olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta no nome de Jesus. Ele usou o nome de Jesus. Por isso, eu quero te dizer que a igreja de Jesus, o corpo de Cristo do século XXI, precisa resgatar, sabe, essa consciência do nome, do poder do nome de Jesus. Nós precisamos ser mais reverentes, brincar menos, usar menos jargões e saber que há muita seriedade quando você declara, porque todo lugar existe jargão, toda profissão existe jargão, em todo ambiente existe jargão. O que é o jargão? Quando você usa uma gíria própria daquele ambiente. E muitas pessoas brincam e dizendo só o sangue e etc., usando coisas muito sérias como um jargão do meio evangélico. E nós precisamos resgatar, sabe, em nós o temor e o tremor
e saber e conhecer o poder liberado através do sangue e do nome de Jesus. Você precisa viver essa realidade. E Yeshua é salvação. E Yeshua, Jesus, é poder. E Ele libera poder sobre a tua vida e sobre todas as situações em que você invoca e proclama o nome de Jesus. Que você possa usar o nome de Jesus em todas as situações. Eu quero terminar nossas aulas sobre os nomes de Deus, lendo novamente o Salmo 23. E agora que você conhece os nomes de Deus, você vai poder ler este salmo com mais consciência ainda. No início, eu li para você esse salmo. Eu antecipei, porque alguns nomes você ainda não tinha, por aquela ocasião, naquela aula, você ainda não tinha visto todos os nomes de Deus. Mas agora que você viu exaustivamente comigo todos os nomes de Deus, que você possa agora escutar e depois proclamar, orar na sua casa, usando todos os nomes de Deus. O Senhor é o meu pastor, porque Ele é Jeová Rohi. E nada me faltará. Nada me faltará porque tu és meu Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Tu me fazes repousar em pastos verdejantes e leva-me para juntos de águas de descanso, porque tu és Jeová Shalom, aquele que me dá a paz no meio da tribulação. Tu refrigeras e restauras a minha alma, porque o Senhor é Jeová Rafá, aquele que me cura, aquele que me restaura. O Senhor me guia pelas veredas da justiça, porque tu és Jeová Tsequenu, a minha justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor é Jeová Sabaô, o Deus da guerra, o Senhor dos exércitos. Porque tu estás comigo, tu és Jeová Chamá, o Deus presente, Emanuel, Deus comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, porque tu és Jeová Nissi, a minha bandeira, aquele que coloca um limite entre eu e o meu inimigo. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão, porque tu és o Ramá, o Deus da misericórdia, todos os dias da minha vida, e habitarei na tua casa para todo o sempre.